E agora, como remover o fundo de uma imagem? Lembrando, cara, que você não necessariamente precisa fazer isso no Photoshop, tá? Se você entrar no Google ali e colocar remover fundo de imagem, você já vai encontrar alguns sites que vão fazer isso para você, tá? Os dois que eu recomendo é esse Remove BG e esse da Adobe aqui de remover o fundo. Então eu vou deixar os dois links desses sites na descrição. Mas assim, qual que é a vantagem de você usar as ferramentas? Elas vão ser muito mais rápidas. Qual que é a desvantagem? Cara, dependendo da imagem ela não vai ser precisa e não tem como você ajustar. No Photoshop você consegue ajustar pixel por pixel, então pode usar à vontade as ferramentas que a gente tem na internet, mas assim, aprenda como fazer no software porque você vai precisar disso uma hora ou outra. E em base, o que a gente precisa entender na nossa teoria? A gente precisa basicamente fazer uma seleção, tá? Aqui tem várias ferramentas de seleção aqui nesse cantinho. Essas três ferramentas aqui de laço são ferramentas de seleção. E essa ferramenta aqui de letreiro também é ferramenta de seleção. E essa de seleção rápida aqui também são ferramentas de seleção. Qual que é o que você tem que entender, basicamente, a teoria? Vamos supor, peguei minha varinha mágica. Vou dar um clique aqui, ó. Você viu que selecionou tudo isso aqui da imagem? Então a gente vai dar um clique nessa máscara e ó, removeu a mulher. Eu vou dar um Ctrl Z aqui para voltar, um comando de Z. Vou segurar o Alt e ele vai remover o oposto, entendeu? Então ó, aqui a gente já tem um recorte de imagem. Só que ele não tá bom. Para você analisar se ele tá bom ou não, você clica nesse pontinho aqui no canto e vai em cor sólida. Aí coloca uma cor bem contrastante com a imagem que você tem. Vamos colocar um vermelho aqui, dar um OK e passar a camada de cor aqui para baixo. Então olha só, você viu como esse recorte tá ruim, né? Ele não tá bom. Por quê? Varinha mágica não é muito boa assim para recorte, é pouco eu preciso. Então eu posso clicar aqui na minha máscara, somente na máscara, tá? E aí dar um delete que ele vai excluir. Ferramentas que eu recomendo de você usar para seleção. Cara, ferramenta de seleção rápida, ela é boa. Então se eu quiser fazer um negócio mais rápido aqui e tal, eu posso selecionar, né? Ó, ela já vai fazendo de forma bem rápida. E aí eu pego e removo a imagem. Ó, ela não ficou tão boa. Mas para a gente ajustar, a gente pode vir no selecionar e mascarar, tá? Eu já vou te mostrar isso. Mas a outra ferramenta que eu recomendo é também o laço magnético. Que você vai dar um clique aqui, você vai passando perto da imagem. Você pode até dar um zoom aqui segurando o Alt e rolando o scroll do mouse. E aí você vem vindo aqui, ó. E aí você faz essa seleção com o maior cuidado. Você só vai passando a imagem aqui, tá? No zoom eu acho um pouquinho mais fácil. Aqui, para a gente não se perder, segura o espaço, que aí você muda para a ferramenta de mão e olha só, você vem fazendo isso aqui com o software para você indo recortar. Então assim, eu gosto bastante dessa ferramenta, para mim ela é rápida assim e precisa, tá? Eu geralmente utilizo ela. E daí aqui a gente vai fazer a seleção. Vou terminar de fazer a minha seleção aqui com essa ferramenta para você ver. Então olha só, fiz a minha seleção, beleza? Vou dar um selecionar e mascarar para a gente fazer alguns outros pequenos ajustes. Você vê como ela ficou uma seleção bem boa, né? Você pode demorar um pouquinho no começo, mas depois que você pega a prática, cara, vai indo bem rapidinho. E aqui do cabelo, a gente tem alguns ajustes que dá pra gente fazer nessa ferramenta de selecionar e mascarar. Você vem nesse pincel de refinar a borda e, cara, simplesmente você passa aqui em cima, ó. Aí já vai ajustando automaticamente o cabelo. Claro que dependendo do cabelo, às vezes é um pouco mais fácil, é um pouco mais difícil, tá? Mas, cara, essa ferramenta aqui já dá uma boa retocada nessa parte de cabelo. Que cabelo é a coisa mais difícil, assim, para você realmente pegar a manha de recortar, tá? Mas olha só, aqui já fechou. E aqui depois é só você dar um OK e clico na minha máscara. Então olha só, ficou só um detalhezinho desse aqui, que eu só dei um clique rápido para ela formar. E é aqui que está a vantagem do Photoshop, a gente poder ajustar essa seleção. Então eu vou vir com o meu atalho do pincel, tá? O atalho é B, aí você pega o pincel aqui, se você clicar com o botão direito, você tem as opções do pincel. Então eu vou selecionar esse pincel que é o duro, redondo, tá? Vou diminuir o tamanho dele aqui só para uns 100 pixels, tá? Aqui está o tamanho, então ó, se eu aumentar muito, aqui está tão grande que não aparece na tela. Se eu diminuir, está aqui o tamanho do pincel. Cara, o pincel basicamente ele é o seguinte,
ele vai ajustar essa parte da camada para colocar de volta a imagem ou remover. Então, exemplo, aqui ó, ele está removendo, certo? Se eu trocar a cor aqui, nessa setinha, ele vai meio que colocar de volta. E o atalho para você trocar essa cor é X, tá? Então, olha lá, ó, apertei o X, ele vai trocando. Aí aqui ó, eu ajusto aqui o recorte da minha imagem só para a gente colocar de volta, beleza? Então, por exemplo, tem esse cantinho aqui, ó, um detalhezinho. Eu posso pegar e dar um zoom, né? Segurando o Alt rolando o scroll. E aqui eu posso remover essa parte com o pincel mesmo. Ou um outro detalhe, eu poderia selecionar essa imagem de novo aqui dentro, né, da minha máscara. Só teria que diminuir bem ela. E aí sim usar o meu pincel. Mas nesse caso aqui não é preciso, mas assim, dependendo da imagem, você pode utilizar uma ferramenta de seleção ainda dentro da sua máscara, beleza? E aí vamos supor, eu poderia pegar e ajustar esses detalhezinhos aqui no pincel, tá? E aí tendo um recorte bem mais preciso. E a gente também tem um outro método de você recortar, que é utilizando a ferramenta caneta, que o atalho é P. E aqui basicamente você dá um clique aqui e outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Beleza? Você fez o formato ali que você precisa recortar. Aí depois você vai lá em criar seleção. E aí você dá um clique aqui e você fez a seleção para você remover. E depois vai ser a mesma coisa com as outras ferramentas. Ela é muito mais precisa, só que ela é muito mais demorada. Então, dependendo do projeto que você tiver que fazer, eu recomendo que você faça com ela. Então, por exemplo, a gente poderia fazer essa seleção novamente aqui com a ferramenta da caneta, né? A gente pode ver mais para frente, mas assim, só para algo bem mais preciso mesmo, tá? De maneira geral, quando é trabalho mais simples para fazer, eu não uso porque ela dá um pouquinho de trabalho no começo.